Sobre o tema patrimônio etnográfico, é interessante primeiro a gente entender um pouco mais sobre o conceito de etnografia. E uma boa definição é de um estudo de Claude Lévi-Strauss, em que ele coloca que, antes de tudo, etnografia consiste na observação e na análise de grupos humanos considerados em sua particularidade, visando a restituição, tão fiel quanto possível, da vida de cada um deles. Bom, então, o patrimônio etnográfico, ele aparece também pela primeira vez na lei de criação, no decreto-lei de criação do ISFAM, né, que depois se tornou o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico, em 1937. Então, no decreto-lei número 25 de novembro de 1937. E o patrimônio etnográfico, ele está determinado no primeiro artigo, né, de criação do que constitui o patrimônio. E é interessante pensar que, apesar dele estar dentro de um decreto que só está falando do patrimônio material, o patrimônio etnográfico ele se insere bastante dentro desse nosso conceito de patrimônio imaterial. Mais imaterial dentro dessa primeira categorização que houve do patrimônio com a criação desse conjunto de etnografia, etnologia e antropologia. A etnografia é essa abordagem mais elementar de estudo dos materiais. Antes da criação do IFAM, um órgão que cuidou muito desse acervo, desse tipo de material, desse tipo de pesquisa, foi o Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro. Pensando que quando o IFAM foi criado, nos anos 30, né, em 1937, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E o Museu Histórico Nacional, ele então gerenciava as pesquisas relacionadas ao nosso acervo arqueológico e etnográfico. Quando Mário de Andrade escreveu o anteprojeto de criação do IFAM, né, em 1936, ele tinha colocado o patrimônio etnográfico de outra forma, como se a gente pudesse colocar dentro do ramo de classificação das artes, as artes arqueológicas, as artes ameríndias, as artes populares. Então, todo esse conteúdo foi então inserido nessa nova definição com a criação do IFAM, do ISFAM, né, de patrimônio etnográfico. A coleção do Museu de Magia Negra do Rio de Janeiro, o primeiro patrimônio etnográfico tombado no Brasil. Né? Então, essa coleção está no Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi tombada em 1938 e constitui um acervo afro-brasileiro, da cultura afro-brasileira e da expressão religiosa afro-brasileira, e que teve aí então o seu tombamento em 1938. E um tombamento recente que a gente tem é do Maracanã. O Maracanã, quando da sua reforma para a realização da Copa e das Olimpíadas, dos Jogos, né, da Copa, ele teve que ser reformulado para conseguir colocar mais pessoas, né, dentro do estádio. E aí então a sua arquitetura, que era tombada, né, a arquitetura moderna tombada, ela teve então essa abertura de descaracterização, e o Maracanã ele foi tombado no ano 2000 enquanto patrimônio etnográfico.